Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom domingo, bom início de uma nova semana, que em nome de Jesus será uma semana cheia de vitória, será uma semana cheia de boas realizações. Que Deus te abençoe. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês que fala de arrependimento tardio, ou talvez um arrependimento que precisava acontecer. E às vezes nós temos tempo e possibilidade de se arrepender, de contornar os nossos atos e rever aquilo que nós fazemos. A história de um homem chamado Jeoacás, que foi um rei de Israel. Ele era filho de Jeorão, aliás, não era de Israel, de Judá. E tem uma passagem em 2 Crônicas 21 que chama muita atenção. Todas as vezes que eu leio, eu sou pegue nesse versículo e eu me sinto profundamente envolvido com ele, no sentido de que eu deva ter mais e mais cuidado com a maneira como eu me porto diante das pessoas. Segundo Crônicas 21, 19 e 20. Sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Interessante que a única coisa que é dita sobre este homem é isso, que ele reinou, ele ficou doente e morreu sem deixar saudades. Aí é necessário que comecemos a fazer uma análise muito cuidadosa dessas 3 fases. Quem poderia imaginar, se imaginar, considerar a possibilidade de ser um rei? Mesmo no mundo antigo, mesmo num reino pequeno, ser um rei significa privilégios, autoridade, nenhuma contestação e uma vida minimamente confortável, para não dizer luxuosa. Isso eu estou falando em reinos bem humildes, simples, mas imagine o reino de Judá e o reino de Israel, que foi tão grande. É claro que nessa época estava passando por problemas de exílio e uma série de complicações, mas ele não deixava de ser um rei. Então, mesmo diante das dificuldades, ele aos 32 anos, ele ascendeu ao trono. Eu fico pensando que um homem herdar uma coroa, herdar um trono, pare e pense, uma dádiva dada sem nenhum preço, apenas inata à sua condição de nascimento. Por ter nascido na família real, talvez por ser um filho na linhagem de sucessão, e ele herdou a coroa. Jeoacás, ele reinou 8 anos apenas. Um reinado muito curto. Não foi o mais curto citado na Bíblia, mas ele teve um reinado extremamente curto. E depois a gente vê que ele ficou doente, uma doença terrível, e morreu. E a palavra de Deus faz questão de descrever: não deixou de si saudades. Ninguém vai sentir falta. Ninguém sente falta desse indivíduo. Esse indivíduo não faz diferença na vida de ninguém. Agora eu te pergunto, como é que um rei não faz diferença na vida de ninguém? Como é que alguém que tem poder, que tem autoridade, que tem uma vida relativamente confortável, que não precisa se preocupar com trabalho, que não precisa se preocupar com tudo. Interessante que a gente vê lá em Jeremias 1:5, que Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe, o que nos prova
que todos nós temos uma missão, temos um papel, temos um chamado. E aquele homem, ele foi escolhido por Deus para que reinasse sobre Judá. E no seu reinado ele não fez diferença na vida de ninguém. Eu imagino esse homem trancado no seu palácio, bebendo vinho, regozijando-se no seu harém. Tudo bem que para a época e para o seu reino e para as suas leis isso era perfeitamente legal, mas o importante é que ele não se levantou em defesa de ninguém, ele não semeou, ele não cativou, ele não fez nenhum bem. E aí o que que acontece? Veio a doença e ele foi embora. É importante que a gente analise que essa doença ela é muito séria. Ao que parece, foi um tipo de gastrocarcinoma. Ao que parece, que é um tipo de câncer que carcome os tecidos e, ao mesmo tempo, que cresce. Eu fico pensando que este homem, Jeoacás, ou ele, em virtude da doença, não fez nada por ninguém, ou ele nem fez nada por ninguém, foi tão inútil e findou-lhe por há de vir a doença. Porque tanto se ninguém sente falta, se ele não faz diferença, então a vida não faz sentido. Eu fico pensando que Deus olha para a vida deste homem e diz: bom, você tem muito, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Já pensou se você tivesse a 10ª parte das possibilidades de um rei? Eu fico pensando que você, na sua vida, você tem o livre-arbítrio, então você tem a tipificação da autoridade para tomar decisões sobre você mesmo, sobre as pessoas que você ama, sobre a maneira como você vai tratá-las. E o interessante é pensar na solidão desse homem no momento da doença, na solidão deste homem no momento da sua morte. E depois que ele foi, ninguém sente falta. Aí, inevitavelmente, eu preciso perguntar a você: você faz falta para alguém? É claro que tem muita gente ingrata na vida, mas você tem semeado o amor, a alegria, a paz, a concórdia por onde você passa? Interessante que Jeoacás significa o Senhor possuirá. Será que ele era fiel ao seu nome? Era fiel à sua personalidade? Será que ele era fiel a ele mesmo? Eu acho que não. Alguém fiel a si mesmo não é alguém egoísta, egocêntrico ou individualista. Um homem fiel a si mesmo é aquele que faz o bem porque sabe que colhe o bem. É aquele que constrói ao seu redor uma energia social capaz de reverberar ondas de paz e de alegria nas pessoas que estão ao seu redor. Perceba que ele teve uma definição extremamente negativa. Dá medo, sabe? Olha, ninguém vai sentir saudade de você, você não faz falta nenhuma. Nossa, você ouvir isso, você ser assim, é por isso que eu falei no começo dessa palavra que eu faço uma revisão e eu fico muito preocupado. E toda vez que eu leio esse versículo, eu paro e penso, meu Deus, como é que eu estou agindo? Como é que eu estou sendo? Será que o meu comportamento incorre nesse resultado? É necessário que nós tenhamos cuidado, sim. É necessário que nós nos preocupemos, sim. Eu não digo também você fazer o bem contando pura e restritamente com a lei do retorno, que é um fato, mas não faça por isso. Tudo que faças, faça como se fosse para Deus. Faça em nome de Jesus. Faça com boa vontade, com fé, com paz. Semeie. Porque quando você faz isso, isso retorna para você. As pessoas sentem falta, as pessoas querem ficar perto de você. No momento da sua vexação, no momento da sua angústia, da sua tribulação, você não vai estar sozinho. Deus estará com você. Contudo, os teus atos vão te fortalecer tanto que as pessoas também vão estar com você. E mesmo você fragilizado, elas vão sentir sua falta. Pare e pense como você tem se comportado.
Pare e pense. Será que você está sendo um geoacás com você mesmo e com as pessoas? Eu fico pensando, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tudo bem, ele era um rei. A maioria, eu acredito que todos ou quase todos, ninguém nunca nem imagina um futuro tão brilhante como de um príncipe, de um rei, de alguém que tem um título desse. Mas pare e pense um pouco. Você, dentro do máximo das suas possibilidades, você tem semeado saudade? No sentido de que você tem cuidado bem daquilo que foi te entregue, em termos de amor, de convivência, de alegria? Pense, a vida só é uma. A vida não tem o botãozinho de pause para você parar e pensar. Então pare e pensa agora e faz um favor para você mesmo. Comporte-se de um modo que as pessoas sintam a sua falta. Deste modo, a sua vida terá um ganho de qualidade muito grande. Deus, ele quer te abençoar, mas se posicione de modo a ser abençoado. Senhor Deus Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida deste homem, desta mulher que ouviram esta palavra, que o Senhor possa dar a eles paz, graça e um espelho de consciência para que possam ver realmente quem são e não caiam, Senhor, dessa triste armadilha de partir ou então de não representar diferença na vida de ninguém a ponto de que ninguém sinta sua falta. Senhor, abençoa a vida dessas pessoas, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.